Dando continuidade à reflexão sobre a história da psicanálise e o movimento psicanalítico, é necessário compreender que o início desse movimento não foi marcado por reconhecimento imediato, mas por isolamento, resistência e elaboração solitária. Entre 1902 e aproximadamente 1910, Freud ainda trabalhava em um contexto de quase nenhum prestígio acadêmico. Após a publicação de A Interpretação dos Sonhos, 1900, texto fundador da psicanálise enquanto teoria do inconsciente, a recepção foi praticamente silenciosa. O próprio Freud relata, em Contribuição à História do Movimento Psicanalítico, 1914, o ambiente de descrédito e indiferença que cercou suas primeiras formulações. Esse período inicial, embora marcado pela escassez de reconhecimento, teve uma consequência decisiva. Permitiu a Freud desenvolver suas hipóteses com relativa autonomia. Ao não estar submetido a grandes disputas públicas no início, pôde aprofundar a teoria da sexualidade infantil, apresentada em 3 ensaios sobre a teoria da sexualidade, 1905, bem como consolidar o conceito de recalque e a centralidade do inconsciente como instância estruturante do psiquismo. A ausência de grande audiência, simbolizada pelo episódio de uma conferência com pouquíssimos ouvintes em Viena, não impediu a expansão conceitual da teoria. Ao contrário, reforçou o compromisso de Freud com a consistência interna de sua obra. Gradualmente, entretanto, surgem os primeiros colaboradores. A chamada Sociedade Psicológica das Quartas-Feiras, fundada em 1902, tornou-se o núcleo embrionário do movimento psicanalítico. Ali se reuniam médicos e intelectuais interessados nas formulações freudianas. Esse grupo representou o primeiro espaço institucional de discussão sistemática da teoria. O movimento deixa de ser empreendimento individual para tornar-se coletivo, ainda que sob a liderança central de Freud. Entre 1902 e 1910, observa-se uma ampliação progressiva da presença da psicanálise no cenário internacional. O primeiro Congresso Internacional de Psicanálise, realizado em 1908, marca simbolicamente a passagem da psicanálise do círculo vienense para uma arena científica mais ampla. Em 1909, Freud é convidado a proferir conferências na Clark University, nos Estados Unidos, evento que contribuiu decisivamente para a difusão internacional da psicanálise. Nesse mesmo período, consolida-se a criação de periódicos especializados, que passam a veicular sistematicamente artigos, casos clínicos e desenvolvimentos teóricos. A fundação da Associação Psicanalítica Internacional, proposta por Freud em 1910, representa um marco estrutural. A institucionalização da psicanálise não era apenas estratégica, mas necessária para garantir a transmissão do método e a preservação de seus fundamentos conceituais. A preocupação de Freud com a coerência teórica fica evidente no já mencionado texto de 1914, no qual ele responde às dissidências internas e reafirma a centralidade do inconsciente, da sexualidade infantil e do complexo de Édipo como pilares inegociáveis da teoria. As tensões internas do movimento não podem ser compreendidas apenas como disputas pessoais. Elas refletem divergências profundas quanto ao estatuto da libido, ao papel da sexualidade e à estrutura do inconsciente. A ruptura com Jung, por exemplo, envolveu discordâncias quanto à concepção da libido e à ampliação simbólica da teoria. Freud insistia na fundamentação metapsicológica que vinha desenvolvendo desde 1915, defendendo uma concepção rigorosa do conflito psíquico e da dinâmica pulsional. O período que antecede e sucede a Primeira Guerra Mundial também impacta profundamente o movimento. A guerra intensifica a percepção freudiana da irracionalidade humana, percepção que encontrará formulação teórica em Além do Princípio do Prazer, 1920, com a introdução da pulsão de morte. A destrutividade humana, observada em escala coletiva, confirma para Freud que o psiquismo não se orienta apenas pelo princípio do prazer, mas também por tendências regressivas e autodestrutivas. Assim, o movimento psicanalítico não é apenas um capítulo organizacional da história da psicanálise. Ele é parte constitutiva da consolidação da teoria.
Sem os congressos, as sociedades e a Associação Internacional, a psicanálise talvez tivesse permanecido restrita ao círculo vienense. Ao mesmo tempo, sem a firmeza conceitual de Freud, a teoria poderia ter se diluído em interpretações excessivamente amplas ou desvinculadas de sua base metapsicológica. Compreender esse período entre 1902 e 1910 é reconhecer que a psicanálise se construiu em meio a resistências externas e divergências internas. A consolidação institucional foi tão importante quanto a elaboração teórica. O movimento psicanalítico garantiu a transmissão do método, a formação de novos analistas e a continuidade da pesquisa clínica, preservando o núcleo conceitual que ainda hoje sustenta a prática psicanalítica. Esta aula é parte de um percurso que não se faz com pressa nem com respostas prontas. A psicanálise se constrói no tempo, no contato com o texto, com o pensamento e, sobretudo, com a escuta. O que foi apresentado aqui não se esgota neste encontro. Ele serve como ponto de apoio para que novas perguntas possam surgir e para que o pensamento continue se aprofundando. A psicanálise não se oferece como um manual, ela se sustenta como uma experiência.